Estamos ao vivo, seja bem-vindo, seja bem-vinda a essa manhã chuvosa, aqui em Belo Horizonte pelo menos. Sejam muito bem-vindos, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas para nossa manhã de café com palavra. Hoje o nosso café com palavra tá diferente. Nós sempre entramos aqui um pouco mais cedo, mais tarde, mas hoje eu tenho um compromisso e para não faltar aqui com algumas pessoas que estão me mandando mensagem falando que quer ouvir, que tem ouvido essas lives, que tem assistido. Meu Deus, eu não fazia ideia do tamanho da repercussão. Olha, Jundiaí, São Paulo, escreve aí de onde você é, de onde você tá, que eu já tô mais assim desenrolada, né? Aquelas... De onde que você é? Jundiaí, tá chuvoso, aqui também tá chuvoso. Fale seu nome, escreve, porque às vezes pelo Instagram, pelo nome, a gente não consegue. Piúma, Minas Gerais. Kaila, seja bem-vinda, Kaila. Milei de Souza Araújo, seja bem-vinda. Escreve aí de onde você tá falando. São Paulo, gente, não tem um Belo Horizontino aqui não, gente. O negócio errado. Sejam muito bem-vindos para o nosso café com palavra. Calor aqui, não tá frio. Eu tive que colocar esse... Gente, se vocês souberam o emaranhado de negócio que tá aqui, pra eu colocar esse trem aqui assim do alto, é uma confusão. Mas hoje nós vamos falar de Marcos 5. Alguém escreve aí Marcos 5. Eu vou encaminhar essa live para o máximo de pessoas que eu puder. Então, tô encaminhando a minha live para que nós possamos conversar sobre Marcos 5. Vai ser um momento muito precioso, porque é um texto que eu gosto muito, 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 muito. Na verdade, tem muitas preciosidades aqui, tem muitas preciosidades nesse Marcos 5, né? Eu quero que você pense o seguinte, eu não sei, gente, eu sei muito pouco. É o meu conhecimento sobre essa palavra. Qual que é o motivo dessa live? Por que nós estamos aqui? Por que eu tô aqui? A primeira coisa que eu guardo no meu coração é que se fizer sentido para uma pessoa, se só uma pessoa ficar, eu sei que agora de manhã tá todo mundo trabalhando, mas se só uma pessoa ficar e ouvir aquilo que o Espírito Santo fala aos nossos corações e aprender e praticar, já vai ter feito sentido para mim. Beijo, Manuela. Um beijo para você, que Jesus te abençoe. Já vai ter feito sentido para mim. Então, não é sobre a quantidade de pessoas, é sobre o nosso coração. De fato, o meu coração é que todos os dias uma vida seja tocada através da minha vida. E hoje, o texto de Marcos 5, que nós vamos ler hoje, Marcos 5, gente, a gente poderia passar 5 horas aqui, sério, lendo Marcos 5. Então, Simone, qual que é o primeiro passo? Qual é a primeira coisa que eu faço, que eu preciso fazer para começar a aprender a ler a Bíblia, a aprender a me relacionar com o Espírito Santo de Deus que estava lá quando a Bíblia foi escrita? Porque é algo que eu e você precisamos compreender, que ainda que esta palavra tenha sido escrita por homens, não foram eles que escreveram. A palavra vai dizer que ele... Oi, Aline, vem tomar café comigo, amiga. Amiga, eu tô precisando de você. Aquelas, minha unha tá horrível. Enfim, voltemos. Que essa palavra, ela foi escrita, inspirada pelo Espírito de Deus. Então, quando eu olho para essa palavra, eu não posso pensar em uma palavra escrita por homens falhos. Mas eu posso olhar para essa palavra com o prisma do que o Espírito Santo estava ali quando ela foi escrita. Ele estava lá quando cada uma dessas palavras
Palavras que transformam, palavras que renovam, palavras que curam, palavras que alimentam. Essa é a palavra Biel. Oi, amigo, que saudade de você. Essa palavra, ela é lâmpada para os nossos caminhos. Ela é luz. A palavra vai comparar essa palavra como o pão da vida, como o pão vivo que desceu do céu. Então, se no Antigo Testamento nós tínhamos o maná, que era o pão que desceu do céu, nós agora temos essa palavra que também é o pão. E esses dias eu estava lendo o Pai Nosso, e quando a gente fala sobre Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Que engraçado, porque quando esse texto ele vem ao meu coração, ele fala, seja feita a tua vontade. E muitas vezes nós nos colocamos diante de Deus para que a nossa vontade seja feita. Então, para que Deus ia nos ensinar sobre qual é a vontade dele para as nossas vidas? A vontade dele é boa, é agradável e é perfeita. Bom dia, Carlinha, que bom você aqui, seja bem-vinda. Então, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Mas nós somos tão almáticos que a gente quer orar para que o Senhor faça a nossa vontade. E Ele deixa. E Ele permite que a nossa vontade seja feita. Então, quando eu vou me relacionar com essa palavra, eu preciso falar com este olhar. Espírito Santo, fala ao meu coração. Você estava lá quando essa mulher foi curada. Você estava lá quando esse gadareno foi curado. Você estava lá quando cada uma dessas palavras foram escritas. E eu não quero aprendê-las. Eu quero ser transformado por elas. Eu não quero ter o conhecimento vazio e tolo. Eu quero ser transformada por essa palavra. Eu quero que essa palavra, ela nutra os meus ossos. Eu quero que essa palavra, ela me alimente para esse dia. Com certeza, nessa palavra vai ter hoje algo que quando eu estiver vivendo o meu dia, sendo uma ótima mãe, sendo esposo, sendo um empresário, sendo dona de casa, quando eu estiver exercendo as minhas funções ordinárias, que funções ordinárias são essas? Funções comuns para a qual Deus nos chamou. Para ser mãe, para ser dona de casa, para ser médico, para ser médica, para ser dentista, para ser evangelista. Você foi chamado com um propósito. E dentro desse propósito, você vai precisar entender que no ordinário, Deus quer usar aquilo que Ele colocou e confiou a você. Existe o ordinário e o extraordinário. Então, o que é essa palavra? São cristãos como eu e você, simples, pregando um evangelho simples. A gente, pastor Márcio fala, ô filho, Jesus é simples. O pastor Márcio, ele fala, ô filho, Jesus é simples. Somos nós que somos complicados demais. Somos nós que somos mimizentos demais. Somos nós que somos cheios de nhenhenhê demais. E hoje de manhã eu postei uma frase, algo que está na palavra, sobre Jesus nos alertando para que sejamos praticantes dessa palavra, não apenas ouvinte. Então, de tudo que eu falar, que a gente trazer aqui hoje, e depois quando você abrir Marcos 5, você vai lá e vai falar para mim, Espírito Santo, de tudo que o Senhor ensinou para Simone. O que é para mim? O que o Senhor quer mudar hoje em mim? Essa palavra, ela precisa ser lida com a ótica da eternidade para que eu seja transformada. Muitas vezes nós estamos lendo essa palavra, ouvindo essa palavra, pensando no outro. Ah, se Jesus fizesse em fulano. Ah, se fulano estivesse escutando a live da Simone. Não, quem está escutando é você.
E dentre esses que escutam, falei, gente, eu nem queria ver quem entra e quem não entra, porque a pessoa vai entrando, você quer cumprimentar. Eu queria que não tivesse nem a quantidade de seguidores, nem de espectadores, nem a quantidade de pessoas aqui, sabe? Porque talvez você pode olhar e pensar, não vou ficar nessa live, tem 16 pessoas. Tem outras lives aí que tem 3.000 pessoas acontecendo agora. E quem sabe lá tem a palavra que eu preciso. Lá tem a motivação, tem o start que eu preciso. Mas se você tá aqui, é disso que você precisa. Você não veio parar aqui porque você não tinha nada para fazer, porque você estava curioso. Não, o Espírito te atraiu a esse lugar. E se faz sentido para você, envia essa live. Marca aí. Porque quando você marca no comentário, algumas pessoas que o Espírito Santo te lembrar, fala, vem pra live. Porque hoje nós vamos falar de uma mulher. Uma mulher que tinha 12 anos, que orava e nada acontecia. Uma mulher como eu e você, com nossas limitações. E há 12 anos ela padecia de algo. Vamos, primeira coisa então, quando eu vou ler essa Bíblia, eu coloco um louvor instrumental. Para que, Simone, o louvor instrumental? Para que você tenha mais atenção, para que as suas emoções estejam aqui também. Então, quando eu coloco um louvor, esse louvor, ele vai, um louvor instrumental, ele vai ajudar você a receber essa palavra. Ele vai ajudar você a não dispersar. Sabe quando você está lendo a Bíblia e de repente você está aqui, você fala, ó, o passarinho. Ai, Jesus, desculpa, voltei. E começa a ler. Eu não sei você, mas eu sou muito assim. Tô aqui lendo e de repente eu falo, gente, eu não mandei mensagem pra Kelly. Gente, o Harrison, eu não mandei mensagem pra ele. E de repente a palavra tá aqui de novo. E aí de repente eu tô aqui. Então a música, o instrumental vai fazer você para ler livro, para fazer qualquer coisa. Ele vai te ajudar. Harrison, manda lá no grupo do GC, se a galera quiser vir aqui assistir. Então eu preciso muitas vezes pegar uma caneta para eu escrever algumas coisas que Deus falar para eu praticar naquele dia. De tudo que eu leio aqui, gente, hoje é para mim um dos textos mais lindos, porque tem a cura do gadareno, tem Jesus curando sobre doença de morte, tem Jesus curando uma mulher no meio do caminho. É muito profundo. Eu não sei, vou começar aqui, vamos ver o que o Espírito fala. Vamos orar? Feche os seus olhos de verdade e peça ao Espírito Santo para falar com você. Para essa não ser mais uma live, mais um versículo, mais uma palavra. Não, fala, Espírito Santo, fala comigo hoje. Não precisa ser uma oração cheia de Deus é eterno. É simples, como você conversa comigo. Oi, Espírito Santo, bom dia. Seja bem-vindo nesse dia. Espírito Santo, o Senhor pode ficar conosco nessa live? O Senhor pode atrair para essa live as pessoas que precisam ouvir essa palavra? O Senhor pode nos curar nessa manhã? O Senhor pode fazer em nós aquilo que médico, psicólogo, psicanalista não pode fazer? O Senhor pode nos levar para um nível de mais profundidade com o Senhor? O Senhor pode nos levar para um nível de mais maturidade com o Senhor? Eu não quero ser mais igual eu era ontem. Eu quero ser só 1%. 1%, 0,0001% mais parecida com o Senhor. Eu não quero ser parecida com pregadores, eu não quero ser parecida com pastores, com pessoas. Eu quero ser parecida com o Senhor. A sua imagem e semelhança. São no mais profundo do meu coração e veja o que há em mim que não te agrada. E me expõe nessa palavra. Me exponha nessa manhã. Exponha a minha incredulidade, o meu conformismo, o meu comodismo.
Espírito Santo, a tua palavra diz que onde 2 ou 3 estiverem reunidos lá, o Jesus está. Jesus está nesse lugar. Que nós somos agora 23 reunidos em teu nome. Senhor, se quem estiver aqui precisar de sono, dê sono. Se precisa de cura, cura, Jesus. Quem precisa de chaves e portas abertas, faz milagres. Quem tem doença no corpo, Pai, toca agora. Eu imponho as minhas mãos sobre essas pessoas que necessitam de um lugar de cura. E cura. Porque a tua palavra diz que aqueles que imporão as suas mãos sobre os enfermos, eles serão curados. E talvez, Senhor, alguns aqui podem pensar, mas ela está tão longe, como ela poderia orar e eu ser curada? E aquele homem chega até Jesus e fala, Jesus, meu servo está lá em casa doente. Libera uma palavra, eu sou homem de autoridade, o Senhor não precisa ir lá. Se o Senhor liberar uma palavra, eu sei que ele vai ser curado. Que Jesus possa encontrar fé no nosso coração nessa manhã, para que compreendamos que só precisamos de uma palavra de Jesus, um encontro com Jesus, um toque de Jesus. Espírito Santo, eu preciso de Ti mais hoje do que eu precisava ontem. Coloca mais fome por essa palavra e mais sede pela Tua presença. Deus, que eu queira mais o Senhor do que eu quero comida, bebida, status, do que eu quero sucesso, do que eu quero um emprego, do que eu quero um marido, do que eu quero qualquer outra coisa que o Senhor tenha me prometido. Eu quero ser uma obreira que não tem do que se envergonhar, que ministra bem essa palavra e que através dela dá testemunho do que o Senhor tem feito em mim. Amém, amém e amém. Amém. Se você precisava de uma cura, escreve aí. Eu recebi a cura. Eu fui curada. Eu recebi a minha cura. Se você precisava de uma cura nessa manhã, se você chegou aqui e tinha algum lugar, alguma área da sua vida que você precisava de uma cura, escreve assim, de verdade. Eu recebo a minha cura agora. Em nome de Jesus, eu recebi a minha cura. Eu fui curada. Eu fui curada. Eu fui curado. Seja de insônia, de ansiedade, de depressão. Ele continua curando. Deus não mudou. Ele continua curando. O Evangelho continua tocando vidas. Eu sinto Deus aqui. Eu estou muito emocionada. Eu sinto uma presença muito forte de Deus aqui. Luiz, eu sinto Deus aqui. Mas vamos lá que é para a palavra. Escreve que você recebe, depois testemunha. Recebe mesmo de verdade. Pode ser dor no joelho, nas costas, aonde for. Eu não estou aqui fazendo venda de cura, tá orando. Eu não sou milagreira não, gente. Mas eu sou a portadora do Espírito de Deus. E Ele diz que se eu impuser as minhas mãos sobre os enfermos, estes serão curados. A palavra não fala que talvez eles vão ser curados. Não, estes serão curados. Amém? Se você crê, diga amém. Porque Deus continua curando, o Evangelho continua transformando. Eu não sei se você acha que tem muitos anos que você ora pelo seu pai, você ora pelo seu esposo, você ora pelos seus filhos, mas saiba, Jesus continua fazendo milagres. Jesus continua curando. E Ele está aí. É tão fácil para a gente se relacionar com o Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa. Escreve aí. O Espírito Santo é uma pessoa. Escreve aí. O Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo é uma pessoa. A gente acorda tão no automático que a gente esquece de convidar o Espírito Santo para aquele dia. A gente esquece de falar para o Espírito Santo:
fazer a vontade dele em nós. A gente esquece de pedir o Espírito Santo para nos conduzir. O Espírito Santo é uma pessoa e ele quer se relacionar conosco. E ele se relaciona através da oração, ele se relaciona através dessa palavra. Ontem, um rapaz perguntou: como que você ouve Deus? Eu falo: Deus fala comigo aqui, na palavra. Então vamos para Marcos 5. Eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gadarenos. Algo que precisamos compreender em Marcos 5:1. Alguém escreve Marcos 5 novamente para eu fixar? É que Jesus conduziu os discípulos para o outro lado. No meio teve uma tempestade. Eles tinham visto Jesus dar uma ordem para o vento, uma ordem para a tempestade no mar. E ele tinha visto Jesus fazendo isso. Deixa eu fixar aqui. De vez em quando vai dando coração para mais gente cair por aqui, gente, à toa. Ah, caí aqui sem querer. Eu recebi várias mensagens assim: vai apertando o coração, agora pega o livro, pega a palavra, pega aí o que você tiver. E se você não tiver uma Bíblia, depois leia. Baixa o aplicativo, chama YouVersion. Depois, se você tiver dúvida, me manda no direct que eu te mando a foto. Lá você pode ouvir o texto da Bíblia, você pode ler, tem várias versões, é muito bom. Eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gadarenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com espírito imundo veio dos sepulcros. Olha isso. Jesus estava no meio de uma grande multidão. Tinha muita gente. Multidão é para mais de 5.000. Porque toda vez que Jesus fala de multidão, tinha 5.000, era 5.000 milagres, era não sei o quê. Então, olha qual que era o contexto aqui. No capítulo 4, que se você não ouviu, depois volta lá, tem aí a live do 1, do 2, do 3, do 4. Eu não tô lendo tudo, porque senão a gente ia passar aqui muito tempo. Que vou lendo e o Espírito Santo vai falando com o nosso coração, sempre tem uma mensagem para alguém. Então, o contexto aqui de Marcos 4 era: Jesus estava no meio de uma multidão. No meio dessa multidão, Jesus fala assim para os discípulos: vão ali, que tem um endemoniado que precisa daquilo que eu carrego. Às vezes Jesus vai te tirar do meio de uma multidão, vai te levar para um trabalho que você nem gosta, vai te colocar no meio de uma tempestade que você não gostaria de estar passando, para tocar a vida de um endemoniado. Porque você não sabe, mas esse endemoniado, ele pregou para Gadara inteira. Lá na frente você vai ver em outros livros que aquele lugar o evangelho tinha chegado. Aquele lugar era um lugar idólatra, aquele lugar era um lugar completamente habitado por demônios. Imagina, este homem era a habitação de demônios. É muito forte. Aí você pensa assim: nossa, que pessoa difícil, que cara endemoniado, que mulher endemoniada é essa que está trabalhando comigo? Nossa, o que eu vim fazer nesse lugar? Só para sofrer? Essa pessoa é difícil demais. O que eu estou estudando com essa pessoa? É você que tem o Espírito Santo. E você carrega a presença. E é você que vai libertar com a sua oração, com o seu afeto, com o seu amor. Às vezes você tem um vizinho difícil que mudou para o seu prédio e Jesus vai amá-lo através de você. Porque Jesus amou esse gadareno a ponto de parar de pregar para uma multidão. Gente, eu não sei se vocês estão entendendo. Não, vocês não estão entendendo, não. Vocês estão entendendo, não? Se vocês estivessem entendendo, vocês estavam dando glória. Você estava dando glória. Se você estivesse entendendo, você estava escrevendo aí, gente. Alguma coisa que eu não estou olhando para a cara de vocês. Dá um glória. Fala: ai meu Deus. Ui meu Pai. Fala: reage. Reage à palavra. Quando eu estou lendo essa Bíblia aqui sozinha, eu falo: meu Deus. Jesus, o Senhor para tudo para tocar uma vida. Quando essa revelação toca você, você vira praticante. Tá entendendo?
Quando essa revelação toca você, você para de olhar para os olhos do endemoniado com olhos de condenação. Olha lá, esse endemoniado. Como se Jesus não amasse ele. Mas aquele endemoniado era alguém a quem Jesus amava. Por que eu sei que Jesus amava? Porque no texto anterior, logo em cima, volta lá e lê. Jesus estava no meio de uma multidão. Ele chama os discípulos e fala assim: vem cá. Vamos ali do outro lado? Ele só não disse por quê. Porque tem horas que Jesus vai te levar a lugares, ele não vai te dizer por quê, porque ele não precisa te dar explicação. Senão ele seria Deus, ele não seria Deus, você seria Deus e ele seria filho. Jesus não precisa te dar satisfação, nem explicar por que essa pessoa difícil está na sua vida. Mas Jesus para tudo para mudar a vida de um endemoniado. O que você precisa entender? Que este homem não era santo, não era bom, não era um cara pronto, não era um pregador do evangelho. Sabe por quê? Porque eu e você olhamos para as pessoas como elas estão na condição atual. Jesus já viu aquele endemoniado pregador. Então, quando Jesus vai até aquele homem, Jesus vai até ele como um pregador. Jesus toca ele, Jesus faz uma viagem de horas, no tempestade, porque, olha, essa viagem tem que ter demorado. Teve tempestade, Jesus disse, vamos para o outro lado, e no outro dia eles chegaram do outro lado. Foi uma viagem longa. Jesus carregou aquele tanto de discípulo com ele, porque ele olhava para aquele endemoniado como um pregador. Ele nunca olhou para aquele endemoniado como um endemoniado. E nós precisamos olhar assim para os nossos filhos, maridos, esposa, colega de trabalho, uma pessoa difícil que Deus coloca na sua vida. Deus, ele se preocupa com aquela pessoa. Ele ama aquela pessoa. E você, portador da presença, vai ser o agente de transformação. Será que você realmente tem dito aos demônios que têm influenciado a vida dessa pessoa difícil na sua vida? Simone, mas ela é difícil demais. E o que você tem feito? É você que carrega a presença do Espírito Santo. Você tem amado ela? Ou você tem olhado ela como um endemoniado que carrega 2.000 demônios? É sobre isso. Jesus parou tudo por causa de um endemoniado. E o mais legal é que ele botou os discípulos no meio do caminho para ensinar algumas coisas. Então, tem endemoniados que vão ser libertos por conta do convívio conosco, da presença do Espírito Santo que está em nós, mas no caminho Deus vai te colocar no meio de uma tempestade para Deus revelar a sua falta de fé, para Deus revelar o que está dentro do seu coração. Tá entendendo? Quando Jesus desembarcou, um homem com o espírito imundo veio ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-los, nem concorrentes. É difícil, essa pessoa era difícil, ela tinha que viver dentro do cemitério. Pois muitas vezes haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrava os ferros dos seus pés. Tamanha era a fúria do diabo na vida dessa pessoa. Às vezes você está olhando para essa pessoa e a palavra vai dizer que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra dominadores deste mundo. E aquela pessoa não está agindo por sã consciência, mas ela está agindo sob a influência maligna. Mas você quer tratar com ela mais carnal que ela. Porque ela tem um demônio, você tem o Espírito Santo, mas está a carne viva. Porque você não consegue olhar para aquela pessoa e compreender que sua luta não é contra ela. E se a sua luta não é contra ela e é sobre quem está influenciando ela, você precisa lutar diretamente. A palavra vai dizer que ao diabo eu dou uma ordem. Eu não fico batendo boca, discutindo, eu não fico perguntando RG, CPF do diabo. Se aquela pessoa está sendo influenciada pelo diabo, eu dou uma ordem. Mas ele vai sair. Vai haver mudança. Meu marido vai mudar. Meu filho vai mudar. Minha família vai se converter.
Porque a minha luta não é contra o meu marido, não é contra uma possível amante dele, a minha luta não é contra os meus filhos não quererem ir para a igreja, a minha luta não é contra o meu colega de trabalho que é super difícil e o tempo todo me persegue. Não, quem te persegue é o diabo e ele vai te perseguir o tempo todo. Mas porque quando você não se posiciona como filha, herdeira e co-herdeira, como aquela que tem autoridade e vai impor as mãos sobre os enfermos e eles vão ser curados, vai expulsar demônios e eles vão sair, vai dizer às trevas, sai, e ela vai sair. Não, aí você tá batendo boca, você tá discutindo, você tá de conversinha, mas você tem que falar as circunstâncias, falar ao diabo. Mas a gente aprendeu na lição de ontem, no texto que antecedeu esse daqui, que não tinha como aqueles discípulos dar uma ordem para aquela tempestade que estava fora, porque a maior tempestade estava dentro deles, a falta de fé. E nós precisamos parar de olhar para o outro com os olhos humanos. A gente precisa saber que naquela pessoa existe uma luta da carne contra o espírito. E às vezes ela não sabe como sair dessa luta, como lidar com essa luta, ela não está sabendo. Aquilo tudo é pesado demais para ela. Ela nem tem um discernimento. Paulo vai dizer que quando ele não tinha uma revelação de quem ele era o maior dos pecadores. Ele era totalmente influenciado pelas trevas, a ponto que ele foi lá e estava nos pés da morte de um discípulo de Jesus. As roupas dele estavam nos pés de Paulo. Imagina quando Ananias é enviado para expulsar, fazer Paulo enxergar. Paulo era um endemoniado. Mas Deus nunca olhou para Paulo como endemoniado. Deus olhou para Paulo como quem era aquele que ia escrever a maior parte do Novo Testamento. Mas a gente olha para Paulo, para os Paulos da nossa vida. Talvez Deus colocou alguém na sua vida para você ser só o Ananias e ele vai mais longe que você, mais rápido que você. As pessoas que Deus colocou na minha vida para ser os meus Ananias, eles não olhavam para mim com os olhos de uma missionária, de uma pregadora, de uma mulher de Deus. Eles olhavam para mim com os olhos daquele dia. Tire os olhos do hoje para essa pessoa. Quem é essa pessoa que você está pensando o tempo todo que eu estou falando? Tira os olhos dela. Comece a olhar para ela como quem tem amor. Comece a falar, Jesus morreu por ela. Fala aí onde é que você está, só tem você. Fala, Jesus morreu por essa pessoa. Jesus morreu por ela. Essa semana eu estava com uma amiga e ela contou que ela pegou uma mensagem. Ela pegou uma mensagem no celular do esposo e de uma ex-namorada dele que ela estava falando que estava com depressão. E quando ela contou aquilo, o Espírito Santo trouxe ao meu coração. Ela queria que aquela pessoa, que o marido tivesse mandado ela se lascar, tivesse bloqueado, não tivesse parado para escutar nem nada. Isso era o que ela queria. Era o desejo do coração dela. Isso revela mais dela do que da mulher que mandou a mensagem. Zero compaixão, zero misericórdia. A mulher com depressão falando que queria morrer. E se aquela mulher tivesse morrido de fato? Como que essa minha amiga ficaria? Sabendo que ela teve a oportunidade de orar pela vida dela e ela não fez nada. Tá entendendo? Você tem orado por essas pessoas endemoniadas que Deus tem permitido que entrasse na sua vida? Você tem, de verdade, falado, Deus, tem misericórdia dela, ela não sabe o que faz. Será que você, sendo apedrejada, como Filipe foi, na hora do apedrejamento, eu não estou nem contando de Jesus, tá? Porque Jesus é outro nível de glória, você pode falar, mas Jesus é Jesus. Não, Filipe aprendeu com Jesus. Eu fico imaginando a cena de Filipe ali, vendo Jesus na cruz, ensanguentado, ferido, machucado, violentado, na sua pior condição de homem, nu. Imagina. E Jesus olha para o céu e fala, Pai, perdoa. Os meus algozes não sabem o que fazem. Eu também estou morrendo por eles.
Talvez você um dia olhou para Barrabás e falou: tá vendo como que o povo é? O povo não valoriza, mandou soltar Barrabás. Sabe o que significa Barrabás? Filho do Aba. Barrabás era alguém que a mãe amava Deus. Ou você já viu alguma mãe botar um nome de crente numa criança se ela não acreditar? Você já viu uma mãe botar o nome de Jetro, Moisés? Que mãe bota Moisés se ela não ama Deus? Que mãe bota no filho Absalão, Abner, se ela não é crente? Não põe não, gente. Então a mãe de Barrabás amava a Deus. E Deus amava ela. E amava Barrabás. A cruz que Jesus morreu era a de Barrabás. Porque era Barrabás que ia ser crucificado com aqueles outros 2 ladrões. E como estava tudo muito em cima da hora, a cruz de Jesus não foi feita sob medida. Cada cruz era feita para a pessoa. Cada cruz era feita para a pessoa. Tá entendendo? Só que o filho do Aba morreu por aquele que era filho do Aba. Jesus morreu por essa pessoa difícil. Jesus morreu por esse endemoniado. Jesus morreu por cada uma. Jesus morreu pelo tio da sua amiga. Jesus morreu. Jesus morreu por você. E você já foi tão difícil. Só Deus sabe como você era difícil. Só Deus sabe como você era difícil. E Jesus morreu por você. Aí, quando olhamos para essa palavra e vemos um Deus santo que veio para nos resgatar, entregando a sua vida, e ele parando toda a agenda dele pastoral e de mestre, todo o seminário que ele estava dando àqueles discípulos, ele para ir atrás de um endemoniado. O que você tem feito com os endemoniados que aparecem na sua vida? Com as pessoas difíceis? Você tem desistido delas no primeiro instante? Ou você olha para elas e aprende com Jesus e com Felipe? Ah, Pai, perdoa. Ele não sabe o que faz. Será que você pode dizer isso aí agora? Escreve. Jesus, perdoa. Ela não sabe o que faz ou ele não sabe o que faz. Mas antes de Jesus perdoar ele, Jesus precisa perdoar você. Sabe? Porque é você que carrega o Espírito Santo. E você está cheio de ego demais, está cheio de eu demais, está cheio de si demais, para compreender que Jesus quer fazer alguma coisa através de você. Um dia eu já fui a endemoniada. Um dia eu já fui a habitação das trevas. Porque não é sobre o tanto que eu não ter matado, eu não ter roubado, eu não ser possessa. É sobre os meus comportamentos, quantas vezes. Mas sabe, Carlinha, a gente esquece disso porque a gente tem uma memória muito fraca. Agora que a gente já tá santa Holy Gold, ó, glória, glória Maranata, já tô pronta para subir, a gente começa a parar de olhar para o outro com o olhar que Jesus olhou pra gente um dia. E nós precisamos olhar para esse endemoniado, para essa pessoa, para esse vizinho, para essa amiga, para esse primo, para esse tio, para esse abusador. Será que você é capaz de olhar para o seu abusador e falar: Jesus, perdoa, ele não sabia o que estava fazendo? Será que você pode olhar para sua mãe que te abandonou e você pode dizer: Deus, perdoa minha mãe, ela não sabia o que estava fazendo. Ela não tinha amor para me dar. Será que você pode olhar para esse pai e falar: Deus, perdoa meu pai, ele não sabe o que estava fazendo. O amor de Deus foi derramado em nossos corações. E com esse amor agora eu posso amar o endemoniado, a prostituta. É com esse amor, não é mais com o meu amor. Meu amor é raso, meu amor é superficial, meu amor é tão
é tão fugaz, é tão raso, ele é tão tudo de ruim. Porque eu preciso amar para eu amar. Eu quero ser reconhecida. Eu fiz essa comida. Pelo amor de Deus, ninguém me valoriza nessa casa. Eu preciso de ser valorizada. Eu preciso de ser notada. As pessoas precisam ver como eu sou dedicada por essa família. Deus está vendo. Deus estava vendo aquele endemoniado. Só que Deus não olhava para ele com um olhar de endemoniado. Sabe como que Deus olhava para ele? Como evangelista. Ai, Deus. Noite e dia ele andava gritando como se pedras. Gente, você precisa olhar para essa palavra e começar pessoas que estão andando aí ao seu lado noite e dia, que não conhecem a Jesus, que não sabem o que é perdoar, que não sabem o que é amar, que não sabem o que é cuidar. E é você que vai fazer isso. É você que vai cuidar dessa pessoa difícil. É você que vai amar ela com os seus recursos, com as suas orações, com o seu afeto, com o seu amor. É você que vai fazer isso. Esses discípulos foram aprender de Jesus como que olha para o endemoniado. E se essa viagem custar uma tempestade, aleluia. Talvez o endemoniado que Deus vai colocar na sua vida vai custar uma tempestade. Você vai passar por uma grande tempestade, perseguição, humilhação. Ai, mas olha, Deus está no barco. Aleluia. Deus está no barco. Deus está no barco. Jesus está dormindo na polpa. Estou tranquila. E aprende, olha só. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se. Pois Jesus lhe tinha dito, saia aqui. Ele fala, pulei aqui, eu estou enxergando quase nada, tenho que pegar meu óculos. Mistura lágrima com o olho e arde, é uma confusão. E gritou em voz alta, que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? O diabo que está te perseguindo não olha para você, ele olha através de você e ele vê um filho do Deus Altíssimo. O diabo, meu amor. Às vezes, o irmão da igreja pode não estar vendo que você está cheia de Deus. Às vezes, alguém da sua família pode não perceber que você está cheia de Deus. Mas as trevas se prostram. Porque você está cheia de Deus. Ela não te reconhece mais. Ela reconhece a filha do Deus Altíssimo. Tá entendendo? Não, você tá entendendo isso? Você tá pegando essa senha da vida? Não, você não tá entendendo. Você não tá entendendo, não. Você tá batendo boca com as circunstâncias, você tá deixando o diabo fazer graça com você, você tá deixando o diabo usar pessoas pra te bater, te estapear, te colocar no meio de uma tempestade. Mas você não tá entendendo que ele já viu você como filha e filho do Deus Altíssimo. É forte, Brasil. Rogo-te a Deus que não me atormente. Ô, gente, rogo-te por Deus. O próprio demônio clamou Deus. E você tá batendo boca com o diabo. Você tá batendo boca com as circunstâncias. Tá aí se lamentando. Ó vida, ó céu, ó azar. Ó Deus, ó Deus. Ai, 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 meu Deus. Oh, meu Deus, você é filho. Fale as circunstâncias, porque o diabo sabe que você é filho. Haja como tal. O problema do homem e da mulher não é não sermos filhos de Deus, é não andarmos à altura daquilo que Deus já fez naquela cruz. O diabo olha pra você e vê um filho de Deus, e vê uma filha de Deus, empoderado da autoridade que está nessa palavra. Não é empoderado por gente, não é empoderado pelo feminismo, não é empoderado pelo diabo, não, empoderado pelo aquilo que está nessa palavra. Imporão as suas mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Você vai falar ao diabo e ele vai fugir, vai pisar na cabeça de serpente e ela não vai te picar. Esse empoderamento,
É sobre isso que esse diabo aqui está falando com Jesus. O diabo, em Marcos 5, nós estamos lendo Marcos 5, quando viu Jesus, correu, prostrou e gritou em voz alta: que queres comigo, Jesus, filho de Deus? Quando o diabo olha para você, ele fala: Nilce, o que queres comigo, filho de Deus? Cleonice, o que queres comigo, filho de Deus? E aí, ele não pode te tocar. E aí, o que você vai fazer? Vai pegar e vai falar. O Davidson falou: farão obras maiores. Tudo que Jesus veio foi para nos ensinar. Então para de bater boca. Jesus, ele se importa com um endemoniado. Porque Jesus não olha para ele como ele está hoje. Jesus já viu ele já pregador. Jesus já viu ele evangelista. Cara, não tem maior pregação do que sua vida. Esse endemoniado, todo mundo conhecia. Andava pelas ruas, quebrava corrente, soltava confusão, soltava trem e vivia atormentando o mundo. Ninguém conseguia prender ele. Esse endemoniado, ele mesmo, todo mundo já conhecia. Mas de repente, Jesus vai até ele. Ele não foi até Jesus não, tá? Você tá entendendo que foi Jesus que foi até ele? Ele nem sabia que precisava de Jesus, porque tem pessoas que vão entrar na minha e na sua vida que não sabem que precisa do que você carrega. Eles não sabem. Mas Jesus te levou lá, porque Jesus já viu ele amanhã, já viu daqui a 10 anos, já viu daqui a 15 anos. Eu tive um namorado na minha vida. Já tem 13 anos que nós terminamos. A mãe dele era da Assembleia de Deus. Todos os dias eu ia com ela para a Assembleia de Deus. Foi quando eu comecei a me relacionar mais com Deus. Talvez eu só namorei com ele para eu ir para a Assembleia de Deus, ouvir o que eu ouvi. E fui por causa desse pretexto, tá entendendo? Eu ia com ela vivia sozinha, então eu não gostava de deixar ela só, então eu tava sempre indo com ela na igreja. E eu endemoniada. Entenda que é endemoniada não é porque eu tava possessa, é porque eu estava vivendo uma vida conforme eu achava que era bom pra mim. Não uma vida conforme um padrão estabelecido pela eternidade, mas um padrão estabelecido por mim. Eu amava Deus, eu amava Jesus. Jesus era o meu amigo, era o meu flerte, muito, mas eu não vivia à altura de quem tem um Deus. Porque eu era o Deus da minha vida, eu fazia o que eu queria, eu ia para onde eu queria. Eu conduzia, eu trabalhava onde eu queria, fazia o que eu queria, tudo o que eu queria. Então, de repente, essa mãe começa a ouvir Deus falando através de profeta. E Deus chegava e falava: Deus tem uma grande obra na sua vida. Deus, você é o... E falava. Eu olhava e falava assim, kkk. Porque eu olhava pra mim como ela me olhava. Uma endemoniada. Alguém que não está vivendo, alguém que não está dentro da religiosidade, alguém que não é crente. Eu não estava, ainda mais na Assembleia, eu não estava com a saia no joelho, eu não estava dentro daqueles padrões estabelecidos pela... Só que ela nunca acreditou em uma profecia daquela. Me pergunta por quê. Fala, por que, Simone, que ela não acreditou naquelas profecias? Me pergunta aí por quê, escreve aí por quê. Por que ela não acreditou? Ela ia atrás de profeta. Onde ela estava, ela procurava um profeta. Ela falava, Simone, você não vai saber, tem um profeta de Deus ali, vão comigo. Não sei o que. E eu ia com ela. Quando chegava lá, o profeta falava com ela. Falava comigo. Me pergunta por que ela não cria. Porque o tempo todo ela era contra o meu namoro. Porque ela me via como uma endemoniada. Ela me via com os olhos do hoje. Ela nunca olhou para mim com os olhos de Deus. Porque Deus já viu o seu futuro. Deus já viu o futuro do seu marido. Deus já viu o futuro do seu filho. Deus já está lá na eternidade. Deus, ele não é limitado à temporalidade. Ele não é limitado à localização. Deus está no hoje. Ele estava no ontem e ele está no amanhã. Esse mesmo Deus está no hoje, estava no ontem, está no amanhã. Então ele vai lá no amanhã e vem e fala, José, governador, seus pais vão se curvar diante de você. E os pais falam, quê? José,
Tá de brincadeira, né? Ele vai se curvar. Eu sou quem? Sou Jacó. Eu sou o líder dessa família. Filho nenhum vai abaixar pra mim, não. Sou eu. Deus, ele olha para cada uma daquelas pessoas e fala acerca do que Deus já viu na vida delas. Ele vai lá e olha para Davi e fala: Davi, você é o novo governador, é o novo rei de Israel. Imagina. No outro dia Davi virou rei de Israel, mas Deus já tinha visto ele na eternidade. Deus já tinha visto o coração dele, o que ia precisar trabalhar nele. Davi era perfeito? Não, Davi era um ser humano como eu e você, cheio de falhas. E é isso que eu acho lindo da palavra de Deus, porque Deus não esconde os problemas e as falhas de caráter de ninguém. Deus fala, Paulo estava lá, quando o menino Filipe foi morto, apedrejado, com a autorização dele. Paulo, um assassino, você olha para ele cheio de amor, né? Paulo, Romanos, Efésios, Paulo, um assassino, um matador de cristão. Será que se Deus colocasse você para trabalhar do lado de um matador de cristão, essa pessoa ia se converter? Essa pessoa ia conhecer Deus? Você ia tocar nos olhos dela para ela voltar a enxergar como Ananias fez? Ou você ia dizer, Deus me livre, eu não quero nem meia com essa pessoa. Seu endemoniado, seu gadareno. Tá, e você? E você? Que cristianismo é esse? Que evangelho é esse? Que não se importa com a única vida? Que evangelho é esse que você diz que professa, mas as suas atitudes não falam isso pra mim? Simone, eu sou cristão. Você pode falar o que você quiser. O que fala, o que você é, não é o que você fala, é o que você faz. Não tem como Deus não falar através dessa palavra. Gente, eu não preparei ensino, eu não preparei um rascunho, eu nunca preguei sobre esse gadareno. A mulher do fluxo de sangue, eu até já preguei. Mas eu nunca preguei sobre isso. Eu vim pra falar dela e Deus ficou no gadareno. Tá entendendo? Não, você tá entendendo isso? Quem é difícil que tá na sua vida? Seu marido, sua esposa, filhos, vizinhos. Às vezes é seu pai, às vezes é sua mãe, às vezes é suas irmãs, às vezes é seus irmãos. Não é sobre... É sobre Jesus. Entendeu, Thiago? É porque o que você tá ouvindo sair da minha boca não é Batista, Assembleia, é Jesus. É a palavra que liberta. Igreja não liberta. Pessoas não libertam. A palavra liberta. Essa palavra, ela é viva, mais penetrante do que a espada de 2 gumes. Ela corta, ela entra entre juntas e medulas, ela vai lá dentro de nós. Jesus que transforma. É Jesus, é um nome que está acima de todo nome. Só que você acredita que ele transforma? Ou você já perdeu a paciência com essas pessoas? Ou você está feridinha demais para perdoar aquela pessoa que abusou de você? Ou você está feridinha demais para perdoar o seu pai e a sua mãe? Tá entendendo? Jesus parou a agenda ministerial dele, ele pregou para a multidão. É como se hoje, David Leonardo, que prega para uma multidão, que eu falo para 19 pessoas, para 20, eu não sou ninguém não, sou pequenininha. Mas se tiver um aqui, que é o gadareno, um aqui nessa live, dessas 19 pessoas que é o gadareno, tá entendendo? Se tiver um nessa live que é o gadareno, ele vai sair dessa live e vai tocar o fogo, botar o terror em Gadara, vai pregar para todo mundo, vai olhar e vai falar, olha para mim, olha o que Deus fez na minha vida, eu vou tocar o terror. Talvez eu poderia falar, não, eu vou parar com essas lives, não dá ninguém fica lá, tô falando sozinha, porque eu tô aqui, não tá? Queria... Só uma vida.
Só uma. Já fez sentido. E eu falei isso para Deus. Eu falei, Deus, para eu não ficar fixada em quantidade, eu vou pedir para o Senhor só uma coisa. Todos os dias, me ajuda a tocar a vida de uma pessoa. Seja na fila da padaria, seja no supermercado, seja no trabalho, seja na internet. Quem cruzar meu caminho, a vida de uma pessoa todos os dias até o dia da minha morte. É só isso que eu quero. Não tenho pretensões de tocar a vida de uma multidão. Não. Sabe por quê? Porque o bastão do evangelho está na sua mão. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. A primeira pregação é a sua vida. A primeira pregação é você se movimentando em direção ao Gadareno. Então Jesus perguntou, qual que é seu nome? E ele diz, Legião, respondeu, porque somos muitos. E implorava a Jesus com insistência que não o mandasse sair daquela região. Agora pensa o seguinte, o demônio sabe o poder de uma oração e você não. O demônio sabe o poder de uma oração e você não. Eu vou repetir. O demônio sabe o poder de uma oração e você não. Você acha que você precisa ficar aí sofrendo? Ah, Deus, você não tá vendo? Ah, Deus, olha o que o demônio tá cirandando na minha vida. O diabo tá fazendo uma festa. Eu tô no sofrimento. Olha a humilhação que eu tô passando. Que humilhação? Você tá só sendo treinado? Na rejeição? Você só tá sendo treinado, gente. Você tem nada de humilhação, não. Você tá sendo treinado. Davi passou pelo treinamento, ele foi humilhado pelos irmãos, foi humilhado pelo povo, foi humilhado, perseguido por Saul, tudo para Deus preparar ele. E José, gente, foi humilhado pelos próprios irmãos, jogaram os irmãos, jogou ele no poço, porque o primeiro que vai colocar em xeque aquilo que Deus falou sobre você é seus irmãos, é sua família. Você, pregadora, então agora você tá achando que você é Bianca Toledo. Você tá imitando alguém. Vixe, você tá achando agora que você é influencer gospel. Ai, meu Deus. Para de fazer isso. Vai fazer aquilo que você sabe fazer. Vai falar de coisa, de dicas. Tá entendendo? Eu tô como tá entendendo enjoado, não tô? Você é filho e tem que agir como tal. Você é filho. O diabo olha pra você e não vê você. O diabo não olha e vê Biel. O diabo não olha e vê Tiago. O diabo não olha e vê Kelly. O diabo não olha e vê Júnia. O diabo não olha e vê Dani. Não, o diabo olha e vê a filha e o filho de Deus. O diabo não olha e vê Carla. Ele vê... Deus tem algo muito grande. Pera aí, eu vou atazanar o marido dela para ele pedir as contas de casa e separar ela, para ela se afastar de Deus. Deixa eu ver se com isso ela vai se afastar. Ou, pera aí, deixa eu ver. E aí ele começa. É você que... O diabo sabe o poder de uma oração e você que é filho tá aí duvidando que Deus ainda pode fazer. E Jesus atendeu a oração do diabo. É brincadeira? Não, vocês estão sabendo. Jesus, Cristo de Nazaré, atendeu a oração do diabo, do capiroto, do cão. Jesus então lhe perguntou qual o seu nome. Ele disse, meu nome é Legião. Respondeu, porque são muitos. E implorava Jesus com insistência que não mandasse. Uma grande manada de porcos estava passando numa colina. Os demônios imploraram a Jesus de novo. O demônio clamou 3 vezes o infusado, mandando-nos para os porcos para que entremos neles. E eles lhe deu permissão. O diabo não se move sem permissão de Deus. Então, às vezes, você está achando que é o diabo que está te perseguindo e é Deus que está permitindo para ele mostrar o que está dentro de você. Se você confia em Deus, se você tem misericórdia saindo de dentro de você, se você está olhando para essa pessoa com um olhar de amor ou com um olhar de julgamento, se você virou juiz dos outros. Tá entendendo? Eu tô com tá entendendo enjoado, meu Deus do céu. É Nathalie que fica entendendo. Espíritos imundos saíram e entraram aos porcos. A manada, cerca de 2.000 porcos, atirou no precipício abaixo. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram o fato a todo mundo na cidade dos campos. E o povo foi ver que B.O. foi esse, que aquele demônio que estava naquele homem há não sei quantos anos, agora não tinha mais. Quando se aproximou,
se aproximaram de Jesus, viram ali um homem que fora possesso na região dos demônios, apresentando vestido em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que estavam presentes contaram ao povo que roubaram, que também, falaram também aos poucos. 17. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem veio, o que estivera endemoniado, porque não está mais. Deus não chama mais ele, a palavra não chama mais ele de endemoniado. Sabe o que é engraçado? Que quando você vai ver na genealogia de Jesus, Raabe, Jesus continua chamando ela da prostituta. Você continua vendo Jesus chamar algumas pessoas, o leproso, que Jesus entrou na casa do leproso. Para Jesus ter entrado na casa do leproso, ele foi levar a cura ali. Mas esse endemoniado, a palavra vai falar, estiver endemoniado. Jesus não permitiu, mas disse, vá para casa, para a sua família e anuncie o que o Senhor lhe fez. Você tem anunciado o que Deus tem feito na sua vida, na sua casa e na sua família? Que isso? Gente, eu vou ler de novo. Vá para casa. 19. Para a sua família e anuncie-lhes o quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele. Todos ficaram admirados. Tá entendendo? É sobre nós, só me mandar mensagem. É sobre nós compreendermos que tudo que Deus faz em nós tem um propósito. Deus curou aquele endemoniado para ele virar o pregador daquele lugar. Deus curou, Deus fez milagres, tirou ele de vigilante para empresário, para que ele falasse de como Deus tem sido na vida dele fiel e como nada tem faltado na sua casa, na sua família. Alguém que talvez aos olhos dos outros fosse só um segurança. Agora Deus põe de empresário. Agora Deus fala, vai e anuncia o que eu tenho feito na sua vida. Mostra de onde você saiu e onde você está. Talvez na sua casa você era a menor de todas. Talvez você era na sua casa aquela que sempre ensinava seus irmãos. Você não sabia, Deus estava te treinando para hoje ter uma escola. Talvez você ficava com raiva. Por quê? Porque sua mãe botava você para ensinar. Você não sou mãe. Tinha que ser mãe de seus irmãos, né? E aí, o que Deus estava falando para você? Estava te ensinando. Eu estava te ensinando. Eu estava te ensinando. Eu estava te treinando. Estava te treinando na rejeição. Estava te treinando no lugar de humilhação. Porque se você não for treinado na humilhação, quando você for grande, a primeira humilhação você trupica e cai. Ô, gente, café que é bom eu não tomei. Conta aí, gente. Tá fazendo sentido para vocês essa palavra? Porque eu preciso olhar para essa palavra e aprender com ela. Eu quero aprender então o que eu vou aprender com essa palavra? Aí eu li a Bíblia, certo? Depois que eu li a Bíblia, agora eu vou falar, o que eu vou aprender com essa palavra? Eu aprendo que Jesus para a agenda dele todinha por causa de uma pessoa. E não importa onde eu esteja ou quão ocupado eu esteja, pode ter um único endemoniado que Deus quer me usar para ser um instrumento de cura. Pode ter uma pessoa, pode ter um homem, pode ter uma mulher que vai precisar de uma palavra sua. Às vezes, um abraço seu vai curar essa pessoa. Quantas vezes eu estive em lugares e o meu abraço curou alguém? Quantas vezes Deus me fez dar na cara da pessoa, né, Biel? Você é filha! Para de andar! Desse jeito que eu tô contando. Ele tá aí, ó, de testemunho. O nome dele é Biel. Para de andar como se você fosse um bastardo! Você é filho! Você tá entendendo? E pegava ele assim, gente, chacoalhava. E eu falava, Deus dos crentes. Virou meu amigo depois disso.
Às vezes, você não está compreendendo o tamanho do seu treinamento. Você está entendendo que Davi, quando ele recebeu ao óleo a palavra, aí às vezes Deus fala assim, Deus manda te dizer que você vai ser um grande empresário. Você vai ser uma grande empresária. Você vai governar. Eu vejo muitas pessoas trabalhando com você. Eu vejo você sendo aquele que vai levar o alimento para sua família. Você fala, oi? Não, você tá brincando, né? Não, você tá brincando. Aqui, ó, a outra que sabe, que gosta de apanhar. Gente, eu dou na cara mesmo. Não, Biel, esse aí, Aline, eu chacoalhava ele. Eu chacoalhava o Biel, assim, o Biel, gente. Você tá achando que é um menininho magrinho? Não, é uma baita de um nego desse tamanho aqui, assim, ó. A mulher dele tava do lado, os meninos. Ele desse tamanho aqui, ó. Assim, ó. Desse tamanho. O homem, esse aí que tá falando aí, ó. Desse tamanho. Eu peguei ele, primeiro dia que ele veio na célula. E eu chegava, eu fui até ele, eu peguei os dois braços dele, eu não sei de onde que veio força. E eu chacoalhava ele. Você tá entendendo que você é filho? Às vezes Deus vai parar a agenda para você tocar uma vida. E esse cara, essa pessoa, vai ser filho. E vai amar, e vai falar do que Deus fez. E vai fazer ainda muito mais na vida dele. Mas nós precisamos compreender que Deus para a agenda dele por uma pessoa. E talvez, por causa dessa uma pessoa, você vai precisar passar pelo meio de uma tempestade. Quando eu olho para esse texto, gente, eu não escrevi nada. Eu tô só falando o que eu aprendi hoje. Então eu olho e eu aprendo que Jesus, a agenda dele, não é na multidão, é em um. E se eu não sou fiel para ir lá e orar por um, por que Deus vai me confiar uma multidão? Te pergunto, se você não tem sido fiel para compartilhar do amor de Deus para um endemoniado na sua vida, por que Deus vai te confiar um grande público? Por quê? Deus não vai. Por que Deus vai te confiar um lugar mais alto? Deus não, porque você não foi fiel no pouco. E a palavra é clara, ela, seja fiel no pouco. Sobre o muito te colocarei. E o que é muito? Muito pode ser 20. Talvez você faz uma live e fica uma pessoa. Eu tenho 20. Então pra você, meus 20 aqui, que tá aqui variando, é muito. Tá entendendo? Seja fiel no pouco. Seja fiel em liberar uma palavra na vida de um endemoniado. Seja fiel para amar um endemoniado gadareno. Seja fiel para olhar para dentro de você e aprender com Jesus. Ele para a agenda e ele deixa uma multidão para tocar a vida de uma pessoa. E é isso, amanhã eu ia falar da mulher, do fluxo de sangue, mas ela vai ficar muito grande. E amanhã, aquele homem não tinha mais esperança. Aquele endemoniado não tinha mais esperança. Eu imagino que a família desse endemoniado não tinha mais esperança. Ele estava morando lá no sepulcro. A família do endemoniado não tinha mais esperança, aquele endemoniado não tinha esperança, ninguém tinha esperança. Mas Deus olhou para ele. E escolheu ele. Deus olhou para você, Carla. E ele falou, Carla, é você que eu quero. Aguenta firme o treinamento. Ama. Cuida. Ora por esse endemoniado. Mas é você que eu quero. Ele olhou e escolheu você. E ele te chama de filho. E te chama de filha. E o diabo, quando olha pra você, te chama de filha. E o diabo sabe que ele nunca vai poder acessar a lugares celestiais. Amém, amém. Eu creio, Biel. Biel tá dando testemunho aí agora. É isso, Deus vai fazer muito mais na sua vida. Muito, muito mais. Você vai ser como esse que vai sair anunciando o evangelho. Alguém que foi fiel nos mínimos detalhes. Você acha que Deus não vai ser fiel? Alguém que tem sido fiel desde o namoro, alguém que tem sido fiel em tantas áreas da sua vida. Você acha que Deus não vai ser fiel? Deus já é fiel. Deus já fez. Deus vai fazer muito mais. Deus tem muito mais para fazer, principalmente em nós. Deus quer fazer em você, Marcos.
Não é sobre o que Deus pode fazer lá com o gadareno. É sobre o que Deus pode fazer com os discípulos. Vem cá, discípulo, deixa eu mostrar para vocês que vocês, o diabo olha para você e vê um filho de Deus. O diabo olhou para Jesus e falou: olha, o filho do Deus Altíssimo. Agora o diabo olha para você e fala: olha, a filha do Deus Altíssimo. Sabe quando eu acordo? O diabo estremece. Ele falou: misericórdia, essa aí acordou. Hoje ela vai tirar um bocado do lugar do sepulcro. Ela vai levantar um monte da incredulidade. Ela vai simplesmente arrumar um tumulto. Eu preciso minar ela. Aí ele lança um dardo. Ele fala: você viu fulana? Olhou pra você, torto. Você viu o gadareno? O gadareno tá furioso. Eu falei: meu filho, conversa com a minha mão, Satanás. Que eu não vou lhe dar ousadia, que eu não vou dar meu ouvido pra você. Se enxergue que eu tenho mais coisa pra fazer. Tá cheio de gente ali precisando da palavra que eu carrego, precisando do abraço que eu carrego, precisando do dinheiro que tem na minha carteira, precisando dos meus ouvidos, precisando dos meus lábios. Eu vou ficar dando ouvido pra você, diabo? Você tá de brincadeira, né? Pegue suas coisas e saia daqui agora, que eu não quero confusão. Eu não quero ter que arrumar confusão com você. O diabo estremece todinho, ele se treme. Enquanto eu tô dormindo, ele arquiteta. Aí quando eu tô acordada, quando eu acordo, eu abro o olho assim, eu falo: acordei, viu, Sassá? Acabou seus planos contra a minha vida, contra a vida do meu filho, contra a minha casa. Nenhuma arma forjada do maligno vai prosperar contra a sua vida. Nenhuma arma forjada do maligno vai prosperar contra a vida dos teus filhos, dos teus pais, da sua família. Nenhuma arma forjada do maligno vai fechar a porta que Deus abriu. Nenhuma arma forjada do maligno vai fechar essa empresa, porque foi Deus que abriu. A palavra é dele. Sobre uma palavra você caminha, ainda que tenha tempestades. Caminhe sobre as águas. Ainda que tenha tempestades, caminhe sobre as águas. Leia Marcos 4 e Marcos 5. E amanhã a gente continua então com Marcos 5. Vamos orar, porque quando você acaba de ler a palavra, você ora para que o Espírito Santo pegue aquela palavra e impregne em você. Para que quando você respirar, de você saia a palavra. Sabe? A palavra saia como se você estivesse suando a palavra. Você se alimenta. Aquilo que você come precisa estar impregnado, ela vai pra dentro. Quando você come um arroz, ele vai pra dentro. Quando você come um feijão, ele vai pra dentro. Quando você come um trem, vai pra dentro. Então você precisa também fazer isso. Então eu oro e peço ao Espírito Santo para que eu possa praticar essa palavra hoje. Então, vamos orar. Feche seus olhos. Jesus, obrigado por essa palavra, que é viva, e ela aquece os nossos corações, ela nos alimenta, ela nos dá saciedade. Obrigada por cada vida que está aqui nessa manhã, que entrou aqui por acaso, que caiu aqui de paraquedas. Eu abençoo a vida delas e cada pessoa que vai ouvir essa live depois, porque essas que estão aqui vão enviar essa live para outras pessoas. Não porque eu preciso, mas porque dessa forma, assim como Deus fez com elas, elas querem que essa palavra também toque o coração de outras pessoas. Jesus, pega essa palavra, impregna em mim hoje. Me ensina a olhar para os gadarenos à minha volta com os olhos do futuro. Me ensina a olhar para as pessoas mais difíceis que o Senhor coloca na minha vida com olhos de amor e misericórdia. Me ensina a orar por essas pessoas como Jó, que orou pelos seus inimigos. Como Jesus disse, nos ensinou. Me ajuda a compreender que não é sobre uma multidão, mas é sobre uma vida. Por favor, me ajuda a compreender isso todos os dias. Que o meu coração nunca esteja nos números, mas em uma vida. Acho que veio daí. Acho que a primeira vez que eu li esse texto eu decidi. Tenho quase certeza. Eu não me lembrava de onde veio essa uma vida, mas eu acho que veio daí. Veio do Senhor parar a agenda da eternidade por causa de uma única vida. Parar de falar para uma multidão. Teoricamente, todo mundo prefere falar para uma multidão.
mas o Senhor para, o Senhor financia, o Senhor entra no barco, coloca gasolina no barco, coloca combustível no barco, dorme descansando porque sabia que depois ia ter um BO e vai para esse lugar chamado Decápolis. Onde é a sua Decápolis? Onde é a minha Decápolis, Jesus? Me ajuda a ser luz na minha Decápolis. Me ajuda a ser luz na minha Decápolis. Me ajuda a ser luz na vida dos gadarenos à minha volta. Me ajude a olhar para esses gadarenos como o Senhor olha, sabendo que o Senhor deu a sua vida por eles. Espírito Santo, quando essa live acabar, que o Senhor possa mostrar individualmente a cada um a área que elas precisam, os gadarenos delas e as decápolis delas. E que elas se lembrem que elas estão em treinamento. É tudo treinamento. Quando você enxerga dessa forma, fica tão mais fácil. Me ajuda a enxergar o meu treinamento de hoje. Obrigada. Conduz os nossos pés, conduz os nossos olhos, conduz os nossos ouvidos, para que possamos ser homens e mulheres comuns, ordinárias, fazendo coisas comuns, mas impactando vidas, transformando ambientes das nossas decápolis, da nossa região, da nossa casa. Em nome de Jesus oramos. Que essa palavra, Pai, ela entre como uma faca rasgando o nosso coração, a nossa alma, e gere transformação e mudança de vida, e mudança de mente, e mudança de atitude. Que não seja uma palavra vazia e tola. Nos ensine, Espírito Santo, a ser praticante dessa palavra. Amém, amém e amém. Amém, amados. Amém. Vou deixar essa live salva. Como de costume, quando eu acabar de salvar ela, vai lá, comenta, fala aí o que mais você aprendeu, marca alguém, compartilha. Lembra que você é esse gadareno que foi um dia e outras pessoas precisam ser impactadas por essa palavra. Comenta lá qualquer coisa, se você achou que foi impactante, que Deus falou com você. Ei, meu irmão, um beijo pra você, lindo. Meu sobrinho Ravi, gente, vai nascer Ravi. Ai, que lindo, tá? Que ele venha cheio de saúde, porque ele já é muito amado por nós e por Jesus. Um beijo pra você, viu, Tiesa? Já tô saindo, gente. Vocês chegaram, já tô indo embora. Depois volta lá, porque hoje nós falamos sobre gadareno. Deus para a agenda de os discípulos para tocar a vida de um gadareno. Que Deus já olhava para ele como um grande evangelista. Às vezes a gente olha para esses gadarenos em nossa volta e acha que Deus já abriu mão deles. Mas Jesus morreu por eles também. E Jesus nos ensina sobre uma única vida, um único gadareno, um único gadareno, um único gadareno. Você tá entendendo? Um único. Deus parou a agenda dele, que tinha uma multidão em Marcos 4, para tocar a vida de um gadareno. Deus parou minha vida hoje para falar com você. Não tô te chamando de gadareno, mas que você possa compreender os gadarenos que estão na sua volta e ore por ele, ame ele, cuide dele, gere ele e lembre-se, a sua luta não é contra ele, é contra quem influencia ele. Amém? Que Jesus te abençoe, que a graça e a paz do Senhor possa resplandecer sobre você. Não esquece, depois vai lá, curte, comenta, compartilha, porque o Instagram só acha relevante se você for lá e interagir. Se você não interage, ele diminui até as visualizações dos stories. Depois que eu comecei a fazer live, até as visualizações dos stories caíram. Mas amém. É sobre uma vida, não é sobre 1 milhão. Amém? Um beijo. Amo vocês em Cristo Jesus.